Enfim, como eu estava dizendo, sejam bem-vindos a todos. Boa tarde. Vamos começar aqui com alguns assuntos sobre contrato de frete. E eu passo a palavra agora para Marcos César, nosso implantador aqui no time mercado, no time de projetos. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje vamos dar uma olhadinha aqui no contrato de frete. Vamos fazer esse webinar para a gente já abrir nossa semana com mais informações sobre esse contrato de frete, que tem muita gente que tem muitas dificuldades e precisa ter mais informações sobre ele. Tá? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. A minha tela já está compartilhada aqui. E vamos começar a nossa apresentação. Como a nossa tela principal está falando aí, tá? A gente vai falar um pouco sobre contrato de frete e algumas ocorrências que acontecem sempre no nosso suporte. Muitas dúvidas que normalmente são só parametrizações dentro do sistema ou na nossa IPEF. Vamos falar um pouco hoje sobre IPEF, o que é SIOT, como fazer cálculo dos impostos retidos, INSS, o SES-SENAT, o imposto de renda, tudo isso a gente vai abordar hoje no nosso webinar. Então, vamos lá. Primeiro, vamos definir aqui tal que seria contrato de frete. Como a gente colocou aqui lá na frente, ou colocou aqui na nossa apresentação, o contrato de frete nada mais é que a contratação do nosso TAC, que é o nosso transportador autônomo de carga. Ele é que vai ser responsável por transportar a mercadoria do nosso cliente e fazer a entrega corretamente. Então, para que o nosso contrato de frete seja muito bem estruturado, a gente tem que colocar todas essas informações, seja ele qual placa do veículo, quem é o proprietário dele, quem é o motorista, todas as informações que nos levam a esse contrato de frete. Depois que a gente fizer todo o contrato, escriturá-lo e criá-lo dentro do nosso GW, a gente vai mandar essas informações para a NTT. E depois disso, a gente vai gerar o nosso CIOT. Tá? Então, tem muita gente que confunde gerenciadora de CIOT e IPEF. O que seria o IPEF? O IPEF, pessoal, nada mais é do que a Instituição de Pagamento Eletrônico de Frete. É ela que gera o CIOT. Tá? É ela que faz todo o gerenciamento do pagamento do TAC. Hoje, na NTT, a NTT solicita que seja feito o pagamento por meio eletrônico. Vamos falar um pouquinho também sobre IPEF, tá? E sobre o CIOT. Então, o contrato de frete é isso. Nada mais é do que escriturar todas as informações referentes a esse contrato, seja ele da parte da nossa empresa com o nosso TAC, que é o nosso transportador autônomo de carga. Pessoal, eu só já colocar um ponto também. Conforme a gente for fazendo a apresentação, ao final a gente vai deixar um tempo mais aberto para perguntas, para a gente ter uma dinâmica. Mas durante a apresentação, se vocês já quiserem pontuando, tirando alguma dúvida, pode colocar no chat. Eu vou também separando aqui, filtrando as perguntas, as principais perguntas, para a gente responder no final. Ok, pessoal, então vamos lá, vamos continuar. Essa dica aí do Bernardo é prioritária, coloca já, não esquece. Tem muitas e muitas vezes que a gente quer fazer uma pergunta e a gente dá continuidade e esquece do que a gente quer perguntar. Então, vamos trabalhar aí, vamos também colocar o dedinho aí no nosso chat e fazer as perguntas. Então, o que seria IPEF? Como eu já tinha colocado aí, é uma instituição de pagamento eletrônico de frete. Tá? São empresas que trabalham por meio digital, é como praticamente seria um banco digital, e são elas que são, vamos dizer assim, empresas autorizadas a efetuar o pagamento, e elas trabalham diretamente e são vinculadas à NTT, ou seja, a NTT libera essas IPEFs para fazer esse tipo de pagamento. Em geral, as IPEFs são plataformas digitais, como está escrito aí, que funcionam como meio de pagamento. Então,
elas recebem o valor que é depositado, como se fosse uma conta corrente, tá, da tua conta, e você, aos poucos, vai autorizando essas IPFs a efetuar o pagamento do teu contrato de frete para o autônomo. E a grande maioria das vezes é o proprietário do veículo, e não o motorista. Ao contratar essas instituições de frete, tá, o contratante ou autônomo se torna capaz de fazer todos os pagamentos de forma legal. Isso também já é um benefício para a sua empresa. Vamos falar um pouquinho após, tá, essa definição do que é IPF, quais vantagens você tem para a contratação de uma IPF. Então, a gerenciadora de CIOT nada mais é do que uma IPF. E os pagamentos eletrônicos de frete são chamados de PEF. Então, a partir do momento que você libera o pagamento de um agregado através de contrato de frete, a IPF gera um PEF de autorização para que seja depositado no cartão, tanto seja no proprietário ou do motorista, para que seja recebimento do adiantamento ou até mesmo do saldo final do nosso contrato de frete. E quais os benefícios de você contratar um IPF? O uso de uma instituição de pagamento eletrônico de frete traz alguns benefícios importantes para a empresa. Você vai ter aí além de estar trabalhando corretamente junto à NTT, você vai ter uma dinâmica mais rápida e mais definida para que você possa ter um meio de pagamento eletrônico e possa já liberar o teu motorista, ou no caso o agregado, o TAC, a efetuar a entrega. O principal apelo de uma instituição de pagamento ou IPF é que você vai trabalhar conforme as regras da NTT. Então você já fica apto e já fica, vamos dizer assim, perante a lei, trabalhando corretamente. Hoje, novas regras, você já precisa trabalhar com esses meios de pagamento eletrônico, seja Pix, TED ou DOC. Você pode fazer isso. Manualmente falando, o teu sistema financeiro já tem que efetuar, de preferência, o pagamento por meio de eletrônico. Hoje não é mais aceito você efetuar pagamento por cheque, pagamento em dinheiro ou pagamento daquela antiga carta frete, aonde o TAC iria até um posto, abastecer e trocaria essa carta por valores. Hoje é praticamente expressamente proibido a utilização desse meio de pagamento. E aqui agora a gente chegou no CIOT. O que significa CIOT? Esse termo CIOT. Muitas e muitas pessoas só falam de CIOT, mas não sabem o que significa esse termo. O CIOT é nada mais nada menos que o Código Identificador de Operação de Transporte. Ele, que é numa fiscalização, ele já vem junto com o contrato de frete e também é informado no manifesto. Caso você seja parado em uma fiscalização, tem que constar o número do CIOT, tanto no manifesto junto com o contrato de frete, e até mesmo você tem que mandar o comprovante de depósito junto com a documentação que está seguindo com o teu motorista. O fiscal do posto pode até exigir esse depósito, tá? Para ele saber realmente se o meio de pagamento foi eletrônico. Então, o CIOT, tá, é um número obtido através de cadastro da operação, ou seja, quando você faz o contrato de frete, preenche no sistema e envia para a NTT, a NTT, por sua vez, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela gera esse código. Então, tudo isso está dentro da resolução 3658/11, do dia 19 de 4 de 2021, que foi essa resolução que definiu o CIOT. Então, vamos dar uma olhadinha agora no que fala essa resolução 3658/11. Como eu falei anteriormente, ela foi criada em 19 de 4 de 2021 e traz o primeiro parágrafo da operação de transporte, viagem decorrente da prestação de serviço e transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante
remuneração. Então, todo contrato de frete que você está fazendo com um TAC, um agregado, você tem que efetuar o pagamento e tem que informar no contrato de frete qual foi o valor que foi acertado para uma determinada rota. E depois ele fala aqui que o código identificador da operação de transporte é um código numérico obtido por meio de cadastramento da operação de transporte nos sistemas específicos. Ou seja, o sistema da NTT vai gerar para você esse número de CIOT, que é um número único. Ele não vai se repetir em vários contratos de frete. Sempre vai ser um único número para aquele contrato de frete. O contrato de transporte ou as disposições firmadas por escrito entre o contratante e o contratado para estabelecer as condições para a apresentação do serviço de transporte rodoviário. Ou seja, a gente vai ter que transcrever tudo que foi acertado com o nosso TAC entre a empresa e o meu transportador no meu contrato de frete, onde eu vou colocar todas as informações, seja ele o CNPJ do contratante, o CNPJ do contratado ou até mesmo o CPF do contratado. Informações das placas, quais veículos, carreta, bitrem ou terceiro reboque que vão ser utilizados nesse transporte. Tudo isso a NTT tem que ficar ciente para que gere esse CIOT. Esse aqui é até o ponto 3, mas eu levantei 6 pontos aqui para que a gente possa também visualizar dentro dessa resolução. A resolução tem mais informações, mas eu levei vamos dizer assim, em comparação a essas 6 melhores aqui. O contratante, pessoa jurídica responsável pelo pagamento do frete, ao TAC, ou seja, a minha empresa, ela é a responsável pelo pagamento ao meu TAC. Se o meu TAC tiver algum problema de pagamento, ela pode acionar juridicamente, através do nosso contrato de frete, o seu advogado ou a justiça, para que possa reaver esse pagamento, caso ele efetue a entrega corretamente, sem nenhum problema de avaria, de roubo ou até mesmo da perca do produto do meu cliente. Por sua vez, a minha empresa também pode acionar juridicamente o TAC, caso ele não cumpra com o que foi acordado no nosso contrato de frete. E seria a entrega no meu cliente e depois ele me trazer o documento que seria o comprovante de entrega assinado do meu cliente, dizendo que recebeu a mercadoria sem uma avaria nenhuma e está tudo correto. Do contratado, ou seja, o TAC ou o seu equiparado, que efetua o transporte de carga por conta de terceiros mediante remuneração. Então, essa quinta aqui, esse quinto parágrafo, fala sobre o nosso TAC, que ele tem que fazer a entrega, mas depois que fazê-lo, ele tem que receber o valor que foi acordado com a transportadora. Também fala sobre a questão do subcontratante, o transportador que contrata outro transportador para realizar o transporte de carga, para o qual fora anteriormente contratado. Ou seja, se o meu TAC não tiver condições de fazer a entrega e ele subcontratar uma outra empresa, essa empresa fará a entrega da mercadoria do meu cliente, que é a contratante me contratou, e o TAC vai efetuar o pagamento à subcontratada e não mais tem a responsabilidade do toma do nosso, no caso, da nossa CNPJ, que seria a minha empresa. E quando eu vou gerar o CIOT? Essa pode ser uma dúvida grande de vocês. Então, ó, para que eu precise gerar o CIOT, é bem simples a informação que eu vou passar. Para todo contrato de frete, eu preciso gerar um CIOT. Bem simples. Todo contrato de frete que eu fizer, eu tenho que passar isso para a NTT. Em comparação, é a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, um conhecimento de transporte, eu tenho que enviar isso para a Cefaz. Seja ele um conhecimento de transporte normal, ou de complementar, ou até hoje de substituição. Porque, de acordo com as novas regras, eu não preciso fazer mais um CTE de anulação. Tá? Isso talvez vocês vão
ter ciência que agora vai entrar mais ou menos, se eu não me engano, vai entrar o CTE 4.0, versão 4.0, que já vai vir contemplando essa informação. A geração de CIOT deve acontecer sempre que houver uma nova contratação de serviço de transporte rodoviário, ou seja, para cada contrato de frete deverá haver um número de CIOT gerado. Como eu falei anteriormente, então todo contrato de frete que você fizer, você tem que gerar um número de CIOT. É importante salientar que cada CIOT tem sua numeração única. Como eu falei naquela questão de que é um CIOT, tá? Eu não posso pegar o CIOT e colocar em o mesmo número do CIOT e colocar em vários contratos de frete. E esse código é utilizado em cada contrato de frete e deve ser informado no documento auxiliar do manifesto eletrônico. Ou seja, eu vou gerar isso no contrato de frete, mas eu tenho que replicar o número do CIOT para o meu manifesto. Tá, Márcio, como é que eu posso fazer isso dentro do sistema GW? Eu vou gerar o meu contrato, o meu manifesto. A princípio, eu não mando o meu manifesto para a Cefaz, mas gero o meu contrato de frete. Porque aí eu puxo o documento, o manifesto, associo o meu contrato de frete e envio a NTT para gerar o CIOT. Após gerar o CIOT e obter o número, eu tenho uma tag automática no meu manifesto que já puxa o número do CIOT para o meu manifesto. Assim que eu fizer, aí sim eu posso enviá-lo para Cefaz. Quando retornar confirmado o número do meu CIOT, já vai constar na impressão do meu manifesto. E, consequentemente, tá, eu posso solicitar para que o motorista possa iniciar a entrega dele, ou o frete. Uma outra observação que eu levantei aqui, ó, caso o meu motorista seja um CLT, funcionário, eu não sou obrigado a gerar CIOT. Tá? Isso aí é só para agregado o terceiro. O meu motorista, eu não vou gerar e não vou ter contrato de frete para ele. Então, consequentemente, ele já recebe um salário para fazer a função de motorista. Eu não preciso pagá-lo caso ele vá fazer alguma entrega. Isso já está incluído dentro do perfil dele. Depois que a gente viu aqui, ó, como gerar um CIOT, quando eu preciso gerar um CIOT, a gente já vai dar uma olhadinha aqui como vamos reter os nossos impostos. Eu já estou aqui no âmbito do contrato de frete. Então, para que eu possa gerar a minha base de INSS, ele vem aqui com a base de 20%. Só que eu vou pegar o valor do contrato de frete, vou multiplicar pela base do meu INSS e depois eu vou descontar 11% desse valor. Então, aqui eu consigo obter o meu INSS. Abriu aqui uma observação, ó, que está aqui em vermelho. Quando o autônomo presta serviço em outras empresas, deverá apresentar à empresa comprovante, deve apresentar à empresa o comprovante de desconto do INSS para evitar o desconto a maior que o valor máximo de R$ 430,78, que seria o valor hoje da base do meu INSS. Então, ele precisa, se fez um frete em algumas outras empresas, me apresentar esse comprovante para que aí eu possa abater o valor que já foi descontado anteriormente nas outras empresas. Calculando o CET-SENAT, eu vou fazer a mesma configuração aqui no meu sistema. Como vou reter o CET-SENAT? A base é de 20%, só que aí eu vou fazer o desconto de um valor de 2,5%, que é o valor também do meu CET-SENAT. A observação para isso, no CET-SENAT, eu não poderei, não vou poder usar isso para bater no cálculo lá do imposto de renda. O INSS, eu abato esse valor para que depois eu possa fazer o cálculo.
Já aqui na base do meu imposto de renda, eu vou trabalhar com a base de 40%. Isso foi aqui até 31/12/2012. E de 10% a partir de 1/1/2013. O valor do frete, lembrando que o cálculo de imposto de renda para cada pagamento, isso aqui é referente à quinzena. Então, eu posso pegar e calcular o valor da primeira quinzena, depois eu vou juntar o valor da primeira com a segunda quinzena, para que aí eu possa obter o valor do imposto de renda na segunda quinzena. Assim, para cada pagamento haverá necessidade de somar o valor pago anteriormente. A gente vai fazer uma simulação aqui, uma demonstração de como a gente vai calcular o imposto de renda na primeira quinzena e depois na segunda quinzena. E uma observação que eu levantei aqui, o valor do imposto de renda não poderá ocorrer desconto de imposto de renda inferior a R$ 10. Então, caso eu tenha um valor de R$ 9,58, então não preciso nem reter, que está inferior a 10. Uma outra observação aqui que eu levantei para vocês é, caso o autônomo que esteja trabalhando na empresa, ou no caso, a nossa empresa, e que recebe algum benefício do INSS, caso seja invalidez, auxílio-doença ou acidente de trabalho ou seguro-desemprego, o mesmo não poderá sofrer nenhum desconto, pois a inclusão dele no CEFIP mensal da empresa irá cancelar automaticamente o benefício do mesmo. E, consequentemente, a empresa poderá ser autuada pelo INSS. E a gente pode ter algum problema de âmbito fiscal ou trabalhista. Então, tem que ficar atento a essas informações. Perguntar ao nosso TAC se ele está, por um acaso, nessas situações de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, acidente de trabalho ou seguro-desemprego. O cara pode estar lá no seguro-desemprego e estar fazendo um bicozinho, que a gente chama normalmente de fazer alguns fretes. Caso ele esteja nessa situação, tá? Então a gente não vai reter imposto nenhum, para que aí a gente não possa ter algum problema com o Ministério do Trabalho e com o INSS. E a nossa empresa pode ser atuada por isso. Aqui eu estou demonstrando a tabela vigente do imposto de renda. Então, de 0,01 até R$ 1.903,98, eu estou com a alíquota isenta de imposto de renda. De 1.903,99 até 2.826,65, eu vou reter 7,5% de imposto de renda e tenho uma parcela a deduzir de R$ 142,80. Caso eu tenha algum dependente, o valor a ser descontado também vai ser de R$ 189,59. O maior patamar é a partir de R$ 4.664,69. Eu vou descontar 27,5%, com o valor a deduzir de R$ 869,36. Essa aqui é a tabela vigente do imposto de renda. E agora a gente vai ter um exemplo do cálculo do RPA, o recibo de prestação de autônomo com imposto de renda, e a gente vai descontar isso na primeira quinzena. Então, fiz o levantamento na minha primeira quinzena e o valor que eu tenho que fazer o cálculo é de R$ 5.803,20. O cálculo do meu INSS, de acordo com o que foi informado anteriormente, ficaria em R$ 5.803,20, vezes 20%, obtendo o resultado, eu multiplico novamente por 11%, que vai me dar o valor a ser cobrado no meu INSS em R$ 127,67. Eu já estou colocando aqui embaixo na composição dos meus cálculos, então o valor do meu INSS fica R$ 127. Depois disso, eu vou fazer o cálculo do meu CERT-SENAT. 5.803,20, ele vai seguir o mesmo critério lá do INSS. Eu vou multiplicar vezes 20% e depois o resultado eu multiplico por 2,5%,
que vai ser igual a 29,01. Ou seja, eu vou descontar do contrato de frete o valor de R$ 29,01 do SESC-SENAT. Colocando na minha composição de cálculo, eu agora vou fazer o cálculo do meu imposto de renda. Então, eu vou pegar o valor de R$ 5.803,20 e vou multiplicar pela base de 40%. Isso vai me trazer o valor de R$ 2.321,98. Vou descontar o INSS de R$ 127,67. Lembrando aquela observação que eu não posso descontar o SESC-SENAT. Então, eu só desconto o meu INSS, que me traz um valor, depois do desconto, de R$ 2.193,61. É este valor que eu vou aplicar de acordo com aquela tabela, a alíquota de 7,5%, que eu cheguei na minha primeira faixa. Então, pegando essa alíquota aqui de 7,5%, eu vou trazer o valor aqui de R$ 164,52. Se vocês lembram, lá naquela minha tabela, eu tenho uma parcela deduzida do imposto de R$ 142,80. Então, o valor a ser deduzido no meu contrato de frete do imposto de renda vai ser R$ 21,72. Esse é o valor do meu imposto de renda da primeira quinzena. Lembrando a vocês aqui, tá, que eu, nesse cálculo, não coloquei a informação que, vamos dizer, o meu motorista, o meu proprietário, ele tinha algum dependente. Não, eu faria esse cálculo também, com certeza não teria valor a ser debitado do imposto de renda. Então, na minha composição de cálculo, eu consegui pegar aqui o valor do meu INSS, do SESC-SENAT e do imposto de renda. Então, o valor a deduzir foi R$ 142,80, arredondando. Isso aqui foi o valor que a gente pegou ali, que foi o valor a deduzir. Então, o meu recibo de RPA ficaria assim. O valor do frete de R$ 5.803,20, que foi o valor que eu somei da primeira quinzena, menos o valor do INSS, menos o valor do SESC-SENAT e também menos o valor do imposto de renda de 21,72. O valor líquido a pagar, no caso, para o meu TAC, seria R$ 5.624,80. Esse aqui é o valor final da minha primeira quinzena. Se eu fizer agora, vou mostrar para vocês um exemplo da segunda quinzena, como eu faria, tá, o levantamento e a retenção dos impostos, somando a primeira com a segunda quinzena. Fiz o levantamento do pagamento do frete da segunda quinzena e ele ficou com o valor de R$ 6.558, fechado. Seguindo o procedimento de cálculo do imposto de renda, ou digo, do INSS, vou pegar o valor de 6.558 vezes 20% vezes 11, que vai me dar o valor de 144,28. Isso aqui é o cálculo só da segunda quinzena. A mesma coisa eu vou seguir para o SESC-SENAT. Então, ele vai me pegar o valor de 6.558 vezes 20 vezes 2,5 e eu encontrei o resultado de 32,79. Já o cálculo do imposto de renda, eu vou somar os dois valores. Então, eu vou somar o valor da primeira quinzena e o da segunda quinzena e vou pegar o valor de R$ 12.361,20. E vou pegar, depois, multiplicar por 40% desse valor. E encontrei o resultado de R$ 4.944,48. Essa daqui vai ser a base de cálculo do imposto de renda na segunda quinzena. E aí eu vou seguir também o padrão aqui referente à primeira.
Vou pegar o cálculo, a base de cálculo, menos R$ 271,95, que é a soma da primeira quinzena com a soma da segunda quinzena. Fazendo isso, eu obtenho o resultado de R$ 4.672,53. Seguindo aqui a lógica da minha tabela de imposto de renda, ele ficou acima de 4.664,68. Portanto, eu vou pegar a alíquota de 27,50 e vou agora multiplicar para obter o valor do INS, do imposto de renda. Após eu calcular o valor de 27,50, eu tenho um resultado de 1.284,94. Só que ainda eu tenho que deduzir a parcela, tá, da minha tabela de imposto de renda, que ficou em R$ 869,36. Fazendo isso, eu encontro o valor de R$ 415,58. Só que eu ainda preciso deduzir um imposto, o INSS, que foi pago na primeira quinzena. Então, eu tenho um valor de R$ 393,86. Esse aqui é o valor que eu encontrei do imposto de renda para a minha segunda quinzena. Note que a segunda quinzena, tá, eu tenho que fazer algumas somas e pegar o cálculo do imposto de renda da primeira quinzena, somar com a segunda, para que aí eu possa obter o valor real a ser cobrado do imposto de renda na segunda quinzena. E aqui eu tenho um cálculo, tá, da minha segunda quinzena. Encontrei o valor do INSS, o valor do SET-SENAT e o valor do imposto de renda de R$ 393,86. Pegando isso para o meu recibo de RPA, eu vou ter o valor de R$ 6.558, que foi o valor que eu adquiri, somei, calculei para a segunda quinzena, e vou debitar o valor do INSS, do SET-SENAT e do valor do imposto de renda. E aí eu tenho um valor líquido a pagar ao meu TAC de R$ 5.987,07. Coloquei uma observação aqui que a partir de 1 de 1 de 2003, a base de redução será de 10%, conforme a MP 582 de 2012, do dia 20/9 de 2012, pois não atinge o valor da tabela. Tá? Então, ó, a gente viu alguns cálculos de imposto de renda, viu como fazer o cálculo do meu INSS e do SET-SENAT. Vamos verificar agora algumas rotinas dentro do nosso sistema GW, aonde eu vou fazer a configuração das alíquotas dos impostos, como eu posso criar tabelas de preço para o meu agregado, ou seja, o sistema automaticamente já vai gerar o valor a ser pago do meu TAC. Ele é um pouco parecido com a tabela de preço para cliente. Como a gente vai gerar o pedágio no contrato de frete, aonde eu vou incluir o valor de pedágio no meu contrato de frete. Como eu posso consultar o saldo do meu contrato de frete hoje, tá? Se o meu agregado perguntar para mim qual o saldo, onde eu posso consultar, seja ele no relatório ou uma tela que eu tenho exclusiva para isso. Se eu trabalho com o sistema GW Frota, que é o nosso sistema de gerenciamento de nossa frota, eu posso efetuar uma autorização em algum posto conveniado da empresa para que o meu agregado possa abastecer o seu veículo e no contrato de frete eu posso efetuar esse desconto. Eu não preciso trabalhar com planilha Excel, colocando isso e verificando se o meu agregado tem algum saldo a pagar de abastecimento. Lembrando que essa configuração eu não tenho como trabalhar descontando partes do abastecimento. O abastecimento é único, então o valor que eu vou cobrar vai ser único, porque no posto que eu tenho um convênio,
eu não posso pagar em pedaços, eu como empresa. Ele me dá um prazo de 7, 15 ou até 30 dias, mas o pagamento tem que ser um pagamento total. Então, eu levo também o mesmo critério para o meu agregado ou o meu carreteiro, que seria o meu terceiro. Aonde eu posso configurar a minha IPF, ou o meu instituto de pagamento, tá? No meu sistema GW. E como fazer o cálculo e a retenção dos impostos no sistema GW. Ele já vai mostrar isso para mim no meu contrato de frete. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessas configurações. O caminho que eu posso seguir para que eu possa cadastrar todos os percentuais para que o sistema GW possa reter os impostos no meu contrato de frete é o caminho de configurações gerais, contrato de frete. É aqui que eu vou cadastrar todos os percentuais, a minha alíquota de imposto de renda, o meu percentual de CERT-SENAT e o meu percentual de INSS. Note que aqui, ó, nessa primeira parte, onde tem imposto de renda, eu estou colocando a base de cálculo agora em 10%, já que depois de 1 de 2013, essa base foi reduzida para 10%. O valor de dependente está o valor conforme a nossa tabela lá do INSS, nossa tabela de imposto de renda, que foi demonstrada alguns slides atrás, ficou o valor de R$ 189,59. E eu estou colocando aqui a faixa, tá, da minha tabela de imposto de renda. Até R$ 1.903,98 eu sou isento, e daí por diante eu aplico os percentuais de 7,5, 15, 22,5, tá? E o valor a deduzir tem uma última faixa ali de 27,50, que ficou abaixo. E tá aqui de lado do acima de 4.464,69. O valor a deduzir de 869,36 da última faixa, e eu tenho os valores ali a deduzir de cada faixa. Para 7,5 é 142,80, para 15, 354,80, para 22,5, 636,13. É aqui que eu cadastro todas as minhas alíquotas e valores para que o sistema GW possa ter um índice para efetuar o cálculo de desconto do imposto de renda. A mesma coisa segue para o INSS. A base de cálculo é de 20%, o teto máximo de retenção é R$ 825,82, e aqui eu sempre vou aplicar o valor de 11%. Então, eu não preciso ter várias faixas, de 0,00 até 10 mil, 10 milhões, 100 milhões, eu vou colocar e vou aplicar sempre o valor de 11%, que é o valor máximo que eu posso aplicar para a INSS. E o CERT-SENAT, ele fica com a alíquota aqui embaixo de 2,5%. Então, eu já fiz a configuração das alíquotas de impostos referente ao contrato de frete. O meu sistema GW agora tem um índice para fazer toda a comparação e depois efetuar os cálculos. Agora a gente vai fazer uma configuração da tabela de preço. Lembra que eu falei que no cadastro do cliente eu também posso ter uma tabela de preço para o meu cliente, seja ela por peso fixo ou combinado, ou até mesmo por quilometragem. Eu tenho também no meu cadastro de rotas a trabalhar com o meu agregado, só que por tipo de veículo. Então, os tipos de veículos que eu tenho cadastrado na minha base é carreta, cavalo, toco e truque. O caminho a seguir para fazer essa configuração é cadastros operacionais, rotas. No nome da rota ao lado vai ter um maisinho onde você vai clicar, e aqui eu vou poder cadastrar os percursos da minha rota. Se vocês perceberem, a minha rota é Recife-Natal. Se eu vou até o Rio Grande do Norte, o meu percurso é passar pela Paraíba. Então, eu cadastro aqui o meu percurso, e dentro da tabela de preço por tipo de veículo,
é que eu vou fazer essa configuração. Eu estou dizendo que para essa rota, o cálculo da minha tabela vai ser pelo peso barra tonelada. Então, lá no meu CTE, quando eu puxar a nota fiscal, ele vai me trazer o peso. E é em cima desse peso que o sistema vai calcular o valor a ser pago para o meu agregado. E eu estou informando que o valor por tonelada é R$ 371,50. Eu faço toda essa configuração, clico aqui em salvar e lá no meu contrato de frete, assim que eu colocar essa rota Recife-Natal, o sistema automaticamente vai calcular o valor a ser pago para o meu agregado. Agora, no nosso contrato de frete, o caminho que eu vou percorrer para chegar até o valor que o sistema vai me informar que eu possa pagar o meu agregado vai ser lançamentos, contrato de frete, valores de pagamento. Então, o sistema informou aqui que o valor de tonelada é R$ 371,50, vezes 8,52 toneladas. Então, o sistema calculou para mim que R$ 371,50 vezes 8,52, o valor a ser pago nesse contrato de frete é de R$ 3.165,18. Vindo aqui, clicando nessa calculadora que está aí lá do lado, o sistema vai procurar e identificar qual tabela de preço que está cadastrado na minha rota e vai me trazer a informação dizendo que o veículo que foi escolhido para fazer a entrega nesse contrato de frete é um toco. Lembrando que lá no cadastro que eu fiz da minha tabela de preço na minha rota, o valor de toco também é R$ 371,50. Eu posso definir valores diferentes para cada tipo de veículo. Tá? Então, aqui é onde você vai definir se o toco custa um valor menor ou um valor maior do que o cavalo de uma carreta ou de um truque. Você pode incluir também aqui, tipo, bitrem, cavalo mecânico 6x4, 4x2. Então, você vai definir qual tipo de veículo e informar qual o valor. Para cada tipo de veículo, você pode colocar um valor diferente. Nessa demonstração, eu coloquei valores idênticos para que a gente possa ter uma visibilidade melhor. Então, ó, o valor do contrato ficou em R$ 3.165,18. Aqui eu já tenho algumas informações sobre o abastecimento, que a gente vai ver daqui a pouco, que aí eu vou fazer uma abertura maior sobre essa questão. Só que aqui eu frisei que o veículo é um toco, o tipo de cálculo foi por peso barra tonelada e o valor calculado é de R$ 351,50 por tonelada. O sistema pegou esse valor de 8,52 vezes o valor que consta na minha tabela e me deu o valor do contrato de R$ 3.165,18. A maioria dos pedágios, se a gente informar lá na minha configuração de IPF que ela gere o contrato, ou ela gere o valor do pedágio, ela vai verificar a rota que foi informada no meu contrato de frete e vai gerar o valor a ser pago por esse pedágio. Então, eu consigo identificar o valor a partir do momento que eu gere o CIOD. Ou eu posso vir aqui e já inserir, tá, manualmente o valor do meu pedágio. O sistema me dá essa informação. Então, eu vou pegar o valor de R$ 2.700, que seria o valor do meu contrato, mais R$ 32,40 do meu frete, e o sistema vai me dar um líquido de R$ 2.732,40. Lembrando que o valor do pedágio não é descontado do contrato de frete. É a empresa
que tem que associar o valor a ser pago mais o pedágio, para que o motorista possa efetuar o pagamento assim que ele passar por esse pedágio. Então, o pedágio é de responsabilidade de quem está contratando o TAC, e não do TAC efetuar o pagamento, senão aí ele teria que fechar o contrato com um valor maior. Como é que eu posso consultar o saldo lá do meu contrato de frete? Então, eu coloquei um caminho aqui para vocês verificarem isso na tela de consulta de saldo de contrato de frete. Eu também tenho um relatório no meu relatório operacional, contrato de frete, e lá também eu tenho, se não me engano, o modelo 3, que é o relatório de saldo do contrato de frete. Então, o caminho que eu tenho, que é bem mais rápido, e eu vejo isso na minha tela, é caminho, processos, consulta do saldo do contrato de frete. Lá eu coloco o período que eu quero verificar e eu coloco o nome do proprietário do veículo e não do motorista. Muitas e muitas vezes o próprio motorista é o proprietário do veículo. Só que a grande maioria das vezes o motorista não é o proprietário, e sim o outro. Então eu coloco, tá, por via de regra, o filtro por proprietário. É bem mais rápido e lógico. E agora a gente vai demonstrar aqui como eu posso fazer o desconto de abastecimento do contrato de frete, tá, tendo o meu GW Frota. Eu posso configurar que o meu Webtrans vai receber essa informação e lá no meu contrato de frete eu vou descontar o valor do meu agregado ou carreteiro. Para isso, eu tenho que fazer essa configuração antes de gerar o abastecimento ou a autorização de abastecimento lá pelo meu frota. Então, o caminho é configurações gerais, contrato de frete. Eu vou ter que vir aqui embaixo nessa opção e habilitar, dizendo que eu quero descontar automaticamente o abastecimento ou os abastecimentos do GW Frota ao incluir um contrato de frete aqui no meu Webtrans. E a partir do que data eu quero que o sistema comece a fazer isso. Eu já coloquei aqui uma observação, temos que habilitar essa opção para iniciar o desconto do abastecimento no contrato de frete. Então, se eu tenho o meu frota, eu vou vir aqui para a minha aba de abastecimento, ou seja, eu vou autorizar o meu agregado ou carreteiro a ele ir a um posto conveniado e efetuar o abastecimento. No meu caso aqui da minha demonstração, eu estou dizendo que a minha categoria é um convênio, ou seja, posteriormente eu vou efetuar o pagamento desse valor que foi abastecido. Estou dizendo aqui que isso é um abastecimento de terceiro e estou trazendo o motorista e, consequentemente, ele me trouxe o veículo. Eu estou acrescentando o valor desse abastecimento na conta corrente do proprietário, que no caso é o meu Josimar Nascimento, que o motorista é o proprietário do veículo. Aqui eu esqueci de colocar qual seria o combustível, mas ele vai me trazer que é diesel S10 e a quilometragem do veículo, ele está dizendo que está um veículo novo, 2.150 quilômetros. Ele foi autorizado a abastecer 438 litros ao valor de R$ 4,579 e deu o valor de R$ 2.005,60. O fornecedor que foi autorizado a efetuar o abastecimento foi o posto Reforço 6 Limitado, que depois do período que passar a cobrança, ele vai efetuar uma nota fiscal para que eu possa pagar o valor de R$ 2.005 referente a esse abastecimento de terceiro. O número do comprovante que o Josimar passou para mim foi o 2347, que eu também estou informando aqui. Caso tenha alguma divergência, ou pela nota fiscal, ou até mesmo do Josimar, eu posso informar que foi referente ao comprovante 2347.
E ele está levando para fazer a entrega o CTE 051187. Isso aqui, tá? Lembrando, é para quem tem um módulo GW Frota. Isso é uma nova não, né? Mas, tipo, para quem não tem um frota e queira, por um acaso, adquirir o nosso frota, que vai gerenciar toda a tua frota, gerando OS, fazendo as compras, cadastrando toda a compra que você fizer de peça, pneu ou serviços para a tua frota, você vai conseguir gerenciar. Levantamento do teu suco de pneus, você também vai poder fazer isso no nosso frota. Caso você queira ver uma demonstração, por favor, entre em contato com o nosso setor comercial e agenda uma demonstração que o nosso demonstrador, o CID, vai ter o maior prazer de marcar um horário e fazer a demonstração do frota. Ok? Então, continuando, a gente autorizou o abastecimento e depois a gente vai fazer agora o nosso contrato de frete. Quando eu faço o contrato de frete, informo a placa do veículo em dados do contratante, se for o mesmo motorista proprietário e o veículo, o motorista pode ser diferente, mas se for o mesmo proprietário desse veículo, o sistema já vai trazer automaticamente o valor que foi retido para ser descontado do meu abastecimento. No caso, o abastecimento 178. Então, a partir do momento que eu já concluí esse abastecimento, o sistema já traz o valor a ser descontado. Então, ele pegou o valor do contrato de R$ 5.000, menos alguns impostos que foram retidos, INSS e o SESC-Senad, e me deu um valor aqui de R$ 2.859,40. Ele já abateu automaticamente o valor do abastecimento. Eu não tenho, como falei anteriormente, tá? Configuração dentro do meu sistema GW para dizer assim, ó, eu só quero abater 50% nesse contrato. O outro contrato eu abato 50%. O sistema vai abater o valor de uma única vez, porque o nosso entendimento é que você também vai pagar ao posto conveniado de uma única vez. Se você tiver o privilégio de fechar um contrato com o posto e ele dizer assim que pode dividir duas vezes, para você, empresa, ótimo, maravilha, fechou um ótimo contrato. Mas, para o sistema, ele vai abater o valor inteiro de uma única vez do contrato de frete. Agora, eu vou demonstrar para vocês como eu posso configurar uma IPEF, ou aquela instituição de pagamento referente ao contrato de frete eletrônico. Lá no meu cadastro, filiais, integração, eu venho aqui nas configurações do meu contrato de frete eletrônico, que é o CF-E, e aqui eu vou colocar qual IPF eu fechei o contrato. Para essa demonstração, eu coloquei aqui que é a Pancard. Então, ó, eu vou botar aqui qual é o agente pagador. Caso eu tenha um agente pagador para a questão de pedágio, se a minha IPF, ao gerar o CIOT, ela mesma vai fazer o cálculo do pedágio e vai incluir o vale pedágio no manifesto eletrônico. Qual é o CNPJ desse fornecedor, que está fazendo o cálculo do pedágio, no caso seria o CNPJ da Pancard, e qual é o CNPJ do contratante, seria o CNPJ da minha empresa. Eu posso usar a IPF em uso de homologação ou emissão gratuita. Nessa opção aqui, eu printei essa tela, mas normalmente eu não tenho mais emissão gratuita de todas as IPFs. Tá? A única IPF que trabalha no módulo gratuito é a EFRET, mas ela não tem mais integração com nenhum sistema. Todas as integrações que é feito com sistemas que geram manifesto ou contrato de frete e CTE são pagas.
A Efret trabalha no módulo gratuito se você acessar o site dela e efetuar todo o cadastro. Só que para isso você vai digitar cadastro do motorista, cadastro do proprietário, cadastro do veículo, cadastro da rota, tudo você vai fazer manual. Não vai ter uma integração direta. Controlar tarifas bancárias do contratado. Se eu quiser controlar as tarifas bancárias, do tipo, se ele tem alguma informação a ser pago referente a Pix ou TED, se a IPEF cobra esses valores, eu quero controlar a tarifa dele. Por acaso, pedir para emitir um novo cartão, então, eu quero controlar tudo. Qual a natureza da carga? Toda vez que eu fizer um contrato de frete, automaticamente o sistema já vai levar essa informação aqui, que é o código genérico do 001. E o tipo de carga também é carga geral. Eu tenho outras informações aqui, caso não seja carga geral, ou eu trabalho com carga perigosa, carga frigorificada ou até containerizada, eu posso vir aqui na minha configuração da IPEF e modificar essa informação. Qual é a conta que eu vou tirar o valor no meu contrato de frete? Aqui eu estou informando que, nesse meu caso, é o Bradesco. Então, acontece, às vezes, de você contratar uma IPEF, mas não colocou as informações corretas no contrato de frete, e isso ocasiona alguns erros quando você for gerar o CIOT. A gente vai falar um pouquinho desses erros que acontecem e normalmente você entra em contato com o nosso suporte. Você já pode visualizar que eu posso dar uma olhadinha lá na IPEF ou na configuração da IPEF para ver se as informações estão todas corretas. Se está faltando o código do fornecedor ao incluir o pedágio, se o CNPJ do contratante, se eu coloquei uma filial errada. Então, eu posso já dar uma verificada nisso e tentar solucionar as informações. Como eu vou calcular, tá, as retenções dos impostos? Referente, lembra daquela tabela que a gente fez lá em contrato, configurações gerais, contrato de frete? É aqui que o sistema vai trazer para mim o valor da base de retenção. E quando eu informar esse combo box aqui de reter impostos, o sistema vai puxar para mim, calculando todos os valores, seja ele de imposto de renda, INSS e o SESC-SENAT. Se ele ficar abaixo das informações que a gente fez o cálculo, ele não vai reter para mim, no caso, o imposto de renda. Ele já botou aqui nessa demonstração que já tem uma retenção de R$ 77,00 de INSS. Isso também vai influenciar lá no cálculo do INSS, caso ele esteja na primeira, na segunda semana, ou na segunda quinzena. Então, o valor que foi calculado foi de R$ 69,63. Se eu fizer um novo contrato de frete para esse motorista e proprietário, o sistema dará a informação de R$ 69,63 mais 77, eu colocaria aqui o valor retido. Caso o valor retido no mês já atinja o teto daquele contrato em diante, ele não vai reter mais. Pode ser alguma informação, tipo vamos dizer assim, alguma preocupação que você tenha, caso você esteja efetuando um contrato de frete e verifique que o sistema não está mais retendo o valor de INSS. Você pode até ligar para o nosso suporte informando que existe um erro porque ele não está retendo. Não, o sistema encontrou, verificou, tá, e validou, dizendo que esse motorista ou esse proprietário, ele chegou ao teto máximo de retenção de imposto de renda. Então, desse dia em diante, o sistema não vai reter mais INSS, só no mês seguinte. Tá? Se tiver uma retenção por outras empresas, eu tenho que informar também o valor que está aqui retido em outras empresas. Quando ele me trouxer aquele recibo de retenção, aqui informo, caso o valor que já tenha sido retido por outras empresas, mais o que foi retido hoje, tá, ou outros valores,
aí chegar ao teto, o sistema também vai parar de reter o imposto de renda. Já o SESC-SENAT, ele vai reter sempre que eu emitir um contrato de frete. E agora a gente chegou aqui, ó, em algumas dúvidas, tá? E rejeições que mais geram suporte. Quando a gente está configurando uma nova IPEF, ou a gente fechou o contrato e o meu suporte configura o IPEF para vocês, normalmente acontece alguns erros de cadastro, tanto de proprietário como de motorista. A IPEF vai fazer toda uma validação do cadastro de proprietário, do cadastro de motorista e do cadastro de veículo. Você tem que colocar todas as informações pertinentes nesses cadastros. Exemplo de erro que acontece muito em cadastro de proprietário. Você esqueceu de colocar o número do telefone do proprietário. Ou seja, o número do celular é importante para a IPEF. Ele faz a validação. E muitas vezes, se o proprietário também é o próprio motorista, e você coloca que o número do telefone do motorista é o mesmo do proprietário, a IPEF vai dar divergência e dar um erro. Consequentemente, ele não vai validar e não vai gerar o CIOT. Então, eu tenho que colocar números diferentes para o proprietário e para o motorista. Como normalmente a IPEF prefere e as empresas também querem cadastrar ou efetuar o pagamento sempre para o proprietário do veículo, então, quando você se deparar nesse caso, coloca o número do telefone ou um outro número qualquer de telefone no motorista e deixa o telefone correto no cadastro do proprietário. O outro erro que acontece é quando você esquece de colocar o número da ANTT do proprietário, ou o RNTRC. Se você colocou um número qualquer lá de ANTT, RNTRC, quase que não sai, o sistema também vai fazer essa validação. Ele vai pegar esse número, vai até a ANTT e vai fazer a consulta pública dessa ANTT. Caso não bata, tá? Ele vai fazer de novo, ele vai negar a geração do CIOT. Então, você vai ter que ir no cadastro do teu proprietário e colocar corretamente a NTT dele, ou a RNTRC do proprietário. São alguns casos que vocês vão começar a arredondar para que nos próximos gerações de contrato de frete, a IPEF não dê nenhum erro ou nenhuma rejeição e gere corretamente o seu CIOT. Isso vai ser natural, tá? Não significa que a partir do momento que o setor do GW fez a configuração da IPEF, que vai rodar tudo perfeito. Se o contrato, se o cadastro de proprietário, motorista e veículos tiverem todos informados corretamente, vocês vão ter uma transição de geração de CIOT com as IPEFs bem mais rápida e bem mais tranquila. Se os meus cadastros não tiverem de acordo, então você vai ter um pouco de trabalho para corrigir todas essas informações. Cadastro de motorista segue o mesmo padrão. Se o motorista tiver com o número da CNH lá cadastrado erradamente, então o sistema também não vai validar e, consequentemente, não vai liberar o CIOT. Se o motorista é o proprietário do veículo e lá também está constando o mesmo número de telefone, tá? Você coloca um outro número de telefone de preferência. Se não tiver, é preferível deixar o número do motorista em branco ou, de preferência, perguntar se ele tem uma segunda linha e colocar essa segunda linha no cadastro do motorista. Verificar todos os dados referentes também a número da casa, endereço, o CEP que vocês têm informando lá no cadastro. Ou seja, o cadastro tem que estar 100%, que eu digo nítido, cadastro limpo e o cadastro que realmente tem as informações corretas. Encerramento no cadastro de frete lá na IPEF.
Quando a gente gera um contrato de frete lá para o IPEF, ele coloca as informações dizendo que aí ele foi confirmado e, consequentemente, traz o número do CIOT. Só que ele coloca também uma informação que você precisa, após a entrega da mercadoria, encerrar esse contrato de frete. Ele é um pouco parecido com o manifesto. Isso também ocasiona muita dúvida e muito erro. Então, lá na tela do contrato de frete, o sistema traz uma opçãozinha lá, um izinho amarelo, uma bolinha lá amarela, aonde você vai ter que clicar para encerrar o contrato de frete. Você envia uma informação lá para a IPEF e ela absorve essa informação dizendo que esse contrato de frete foi encerrado. O que significa que o teu TAC efetuou a entrega corretamente e o cliente recebeu a mercadoria intacta, correta, e assinou o comprovante de entrega, tá? De modo a ficar satisfeito com a entrega e, consequentemente, se ele é o tomador de serviço, vai efetuar o pagamento da nossa transportadora. Liberação de pagamento pela IPEF. Dentro do sistema GW, eu tenho duas opções. Uma opção é dentro do GW e uma outra opção é na própria IPEF. Lá em configurações, contrato de frete, eu também tenho uma configuração que eu digo que a partir do momento que eu gere o CIOT, a minha IPEF já está liberada para efetuar o pagamento do adiantamento. Se eu estou fechando um contrato de frete com um TAC, que ele vai até Rio Grande do Norte, e eu fechei uma transação com ele que eu vou pagar 70% de adiantamento e 30% quando ele me trouxer o comprovante assinado, esse pagamento de 70% automaticamente já está liberado assim que eu enviar o contrato de frete para a IPEF e ela me gerar o CIOT. Eu não preciso informar para a IPEF que efetue o pagamento do carreteiro ou do proprietário do veículo. Ela já sabe que automaticamente eu já pago. Só que, por sua vez, também, lá na IPEF, eu tenho uma configuração interna que aí cada contratante dessa IPEF é que vai habilitar a opção ou não de eu só libero o pagamento se eu for lá na IPEF, acessá-la com meu login e senha e eu, no caso, o meu departamento de contas a pagar, liberar esse pagamento. Ou uma pessoa que tem orçada para isso, liberação para isso, acesse a IPEF e libera o pagamento do meu agregado. Eu tenho essas duas opções. E muitas vezes acontece que o cliente liga para a gente dizendo que, ó, o pagamento não foi liberado ainda. A IPEF não pagou ao meu motorista. E o motorista já está ligando para mim aqui reclamando que ainda não caiu o valor na conta dele. Então, você tem que saber mais ou menos com a pessoa que fez o contrato lá com a IPEF ou com o seu departamento de contas a pagar, se a partir do momento que é gerado o CIOT, no caso você, pessoa do operacional, se a partir do momento que eu gerar o CIOT, já está liberado o pagamento do valor do adiantamento na conta ou no cartão de crédito, no cartão de débito da IPEF do motorista ou do proprietário. Porque no GW não tem essa informação se você foi lá na IPEF e configurou que o pagamento vai ser liberado automaticamente após você acessar a IPEF e liberar esse pagamento. Então, consequentemente, o meu setor de suporte não vai poder te dar essa informação. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho os relatórios principais no meu contrato de frete. Então, aqui eu posso chegar aí
gerar o meu relatório. Como modelos principais, eu tenho o modelo 1, que é a relação de contrato de frete com o agente pagador. O modelo 2, eu tenho contratos de frete agrupados por filial, por motorista ou por proprietário. Eu posso gerar esses relatórios e ver quantos contratos de frete eu já gerei por filial, quantos contratos de frete eu tenho para esse motorista ou para esse proprietário de veículo. No modelo 3, como eu tinha falado anteriormente para vocês, é onde eu posso ver também a relação dos saldos dos meus fretes. Se não for naquela tela, eu posso vir aqui em relatórios, contrato de frete. Se o meu operacional ele não tiver liberação para verificar aquela tela e ele tiver liberação para visualizar isso no contrato de frete, ele pode imprimir esse contrato de frete por filial, por motorista ou por proprietário, tá? E aí dar informação para o meu proprietário do veículo, até mesmo o motorista. Relação de contrato de frete com valores do CTE. Eu vou ver aqui quais valores de CTE que vieram nesse contrato de frete. Ou seja, eu fiz o meu contrato de frete no valor X para pagamento, mas eu quero fazer uma verificação de quanto foi que eu cobrei no meu CTE. Tá? Que eu posso verificar que eu paguei o valor maior do que eu cobrei no meu CTE. Eu cobrei no CTE um valor de 1.000 e paguei no contrato de frete que eu acertei com o carreteiro, R$ 1.300. Então, eu não tive lucro algum nessa viagem. Um modelo que eu acho mais importante para que a gente possa ver depois para as retenções de impostos é o modelo 5, onde ele vai me trazer todos os impostos que eu retive de todos os contratos de frete naquele período que eu solicitei. Sei lá, primeira quinzena, então, de 1/8 a 15/8, quais foram os valores e quais contratos eu retive os impostos, seja ele imposto de renda, INSS e SESC-SENAT. No modelo 6, eu vou verificar uma relação de contratos de frete agrupados por motorista. Eu tenho os valores assim de saldo, de contrato, e agora eu quero ver só agrupado por motorista. Quais contratos o meu motorista efetuou durante essa quinzena ou durante um mês? Então, eu posso obter um relatório referente a agrupados por motorista. E o contrato de frete que teve despesas agregadas, ou seja, despesa fora do que foi acertado. Eu fui fazer um contrato de frete, né, mas o veículo do meu agregado, ou até um veículo próprio, quebrou e eu tive que contratar um agregado ou um TAC para que a gente possa fazer o transbordo. Então, aqui eu posso colocar esses valores, tá, de despesas agregadas por contrato de frete. E aí sim puxar um relatório de todas essas informações. E aqui eu trouxe uma apresentação do relatório no modelo 5, tá, que é aquele que a gente consegue visualizar os impostos que foram retidos nesses contratos de frete, sejam ele pessoa física ou pessoa jurídica. Então, aqui eu trago o CNPJ ou CPF da minha pessoa física, o RG, o órgão, o PIS ou o NIT, o valor do contrato e todas as retenções que eu tive com esse contrato. INSS, SES, SENAT, para essa simulação aqui eu não gerei nada de imposto de renda. E se tiver algumas outras retenções, eu também posso colocar nesse outro campo. E aqui embaixo, onde tem pessoa jurídica, também ele vai me trazer esses valores. Aqui na pessoa jurídica, eu não retive nada de imposto, porque para a pessoa jurídica, eu não vou fazer retenção de imposto, porque ela já paga isso, tá? Praticamente direto lá na fonte, quando ela gera, se for lucro presumido ou lucro real. Se ela for Simples Nacional,
ela já faz todo esse pagamento quando ela faz a apuração e retém os impostos para pagamento. Então, a nossa apresentação referente a todas essas informações termina aqui. A gente pode dar uma olhadinha, tá? Posteriormente, quando a gente for disponibilizar para vocês toda essa gravação aqui no webinar.